E aí, pessoal, gostaram desse primeiro modelo? Bem legal, né? É uma das introduções que eu criei mais famosas, é uma das que já foi mais replicada, mais replicadas em prova discursiva. Mas a gente vai ver outros modelos. Essa aqui também é bem legal. Dá uma olhada lá, tela. Na nossa relação de temas é o tema de número 2. Nós temos aí um tema muito relevante, a intolerância no Brasil contemporâneo. Não é nossa aula de desenvolvimento, você sabe, mas já vou te dar os tópicos aqui mais prováveis para você criar. Aquela estrutura convencional que a gente já sabe, né, que o Enem, que os vestibulares fazem, às vezes com 2, 3 textos motivadores. Nós temos aqui também o comando e aqui nós temos o tema. Diante da ausência dos tópicos, a gente vai ao texto motivador e vai ao tema, a fim de criar os tópicos. Tranquilo? Bom, interpretando esse tema, nós temos aqui a intolerância no Brasil contemporâneo. Ele não fala que é intolerância no mundo, então você tem de falar da intolerância no Brasil, não é no mundo. Tranquilo? Contemporâneo nada mais é, né? Nada mais é do que o Brasil atual. Se você tem alguma dúvida, vai lá, interpreta, traz uma palavra que seja mais fácil, que seja mais afim, que seja mais comum ao seu vocabulário, né? Embora a gente não tenha muito problema, né, com o contemporâneo. Vamos lá. Então ele pede para você falar sobre a intolerância no Brasil contemporâneo. Analisando o texto motivador, minha ideia, é claro, é sempre a melhor de todas, mas ela não pode nunca impedir o contraditório. Não funciona assim. O contraditório é a forma básica da democracia. Todos devem ter espaço e vez. E minha posição não pode ser excludente da outra. Ou seja, tenho direito a querer comer só alfaces colhidas ao luar, cantando mantras, mas não posso querer matar quem come ervilhas flambadas. Simples. Não gosta do contraditório? Parabéns, você está ao lado de monstros, conservadores ou de esquerda, como Pinochet, Médici, Hitler, Stalin, Pol Pot e outros. Tem horror a manifestações? Vá para a Coreia do Norte. Lá elas não existem. A democracia é árdua, frágil, e só existe porque existe o outro lado. Leandro Carnal é um historiador, né, um pensador também, teólogo, filósofo, né, e mais um monte de coisa, escritor, né, e mais um monte de coisa. Tendo em vista que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo. Rapidamente aqui. Como tópicos aqui, pessoal, a gente pode falar, já que ele pede para falar da intolerância e como se trata de uma problemática, a gente pode falar aqui. Dixon, quantos tópicos eu vou criar? Ou 2 ou 3 tópicos. A gente pode falar, por exemplo, da propagação da intolerância no Brasil, como ela ocorre, qual o principal mecanismo de propagação da intolerância no Brasil? Dixon, já sei. Televisão, não. Internet. Depois, a gente pode falar sobre uma relação muito óbvia que nós sentimos aqui no Brasil acerca da política e da intolerância. Qual é a relação entre essas duas coisas? Pegar uma parte específica da intolerância para debater, né? E a gente pode falar também das soluções para essa problemática. Como conter a intolerância no Brasil? Legal. Isso é importante para a gente fazer esse nosso modelinho de introdução. Esse é o primeiro parágrafo, só para ficar claro para você. Vamos lá. A intolerância no Brasil é um assunto que reúne inúmeros aspectos.
inúmeros aspectos. Ponto. A questão é complexa. Vírgula, pois tem a ver com... Aí nós criamos aqueles 3 tópicos lá, como é um tema que não, a banca não trouxe tópicos para a gente vai trazer esses caras para cá. Tem a ver com a propagação. Ficou propagação, né? Propagação da intolerância. Nós tínhamos falado também da relação, né, entre política e intolerância. Tem a ver com isso, tem a ver com a relação entre... Dixon, como é que eu faço para retomar a intolerância, para não falar intolerância novamente? Entre esta... Depois eu te falo que esta a gente vai utilizar para o último elemento que foi citado aqui na oração anterior. Então ele retoma intolerância. Esse esta aqui retoma intolerância. Deixa eu colocar em outra cor. Tem a ver com a relação entre esta e... nós falamos que era intolerância política, né? Entre esta e a política. E com as soluções a fim de conter esse problema. Esse a fim de separado significa soluções para conter esse problema, né? Com o objetivo de conter esse problema, com a finalidade de, né? E as soluções a fim de conter esse problema. Legal, vamos lá. Você já sabe que o tema está aqui, ó. E os tópicos criados por nós, está aqui, propagação da intolerância, como tópico 1. A relação entre esta e a política, como tópico 2. E as soluções a fim de conter esse problema, como tópico 3. Dixon, mostra o modelo aí, claro. A ou o, né? Esse tema no Brasil, se não for no Brasil, vai ser no mundo, nos Estados Unidos, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, né? É um assunto que reúne inúmeros aspectos. Ponto. A questão é complexa, pois tem a ver com tópico 1, tópico 2 e com tópico 3. Então, independentemente do tema, você vai conseguir encaixar aí a sua introdução. É claro que tem uma ou outra introdução que eu vou te mostrar, que elas vão ser mais prováveis, vão ficar muito mais próprias para determinados temas. Então, convém você analisar o tema antes para ver se o tema é o mais adequado. Esse modelo aqui também é bem legal mesmo. Entenderam aí? Dá uma olhada lá. Se a gente fosse substituir o tema, se o tema fosse lá, por exemplo, a banca pedisse para você falar sobre a violência no mundo jovem, né? É o tema. A violência no mundo jovem, se for no Brasil, você pode colocar né? No Brasil é um assunto, mas provavelmente não vai ser. Então você tira no Brasil. Hein? A violência no mundo jovem é um assunto que reúne inúmeros aspectos. Ou se for a violência no Brasil, é um assunto que reúne inúmeros aspectos. Ponto. A questão é complexa, vírgula, pois tem a ver com. Então é para você deixar desse jeito que eu coloquei. Tem a ver com tópico 1, vírgula, tópico 2 e com tópico 3.
Tranquilo? Mais um modelo aí para você. Tema de número 3, você tem o tema aí, e eu vou ser bem rápido nesse tema. Temos crise na Venezuela, é a ideia central, e a banca apresenta para você como tese, coloca lá, índices econômicos baixos. Índices econômicos baixos. Instabilidade política. Então aqui ela fala de economia, aqui ela fala de política, aqui já fala de fome, de doenças e de violência. Você percebe que aqui tem a ver com economia, tem a ver com política, tem a ver com uma questão social, fome, doenças, violência e humanitária. Só interpretando isso daqui. E o texto motivador vai te dar todas essas informações. Como tópicos aqui, então, sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar, ó, economia, política social, das diversas faces dessa crise na Venezuela. A gente vai falar das causas e a gente vai falar também das consequências. Sabe por quê? O texto motivador te direciona para isso. E ele já traz para você informações relacionadas a isso, quando você lê o texto motivador. Então aqui eu criei alguns tópicos já baseados no próprio tema, nas informações que o próprio tema trouxeram a mim. Vamos lá. Já faz alguns meses, se não forem alguns meses, na verdade alguns anos, né? Essa crise na Venezuela nós já temos alguns anos, mas são poucos, né? Melhor a gente falar meses, né? Que a crise na Venezuela é destaque nos noticiários mundiais. Não é só no Brasil, né? É exatamente por isso que a discussão de alguns tópicos é fundamental. Dois pontos, aí a gente vai direto e vamos trazer os tópicos aqui. Faces da crise, nós trouxemos faces como tópicos, faces, causas e consequências. Faces, melhor a gente colocar assim, ó, faces e causas da crise venezuelana, só para não falar na Venezuela. Faces e causas da crise venezuelana, bem como as suas consequências. Melhor, bem como suas consequências para manter o paralelismo. Se eu deixar aqui, ó, as suas consequências, vai faltar paralelismo. Então,
Faces e causas. Como eu não coloquei as aqui, ó, as faces, as causas, eu não posso colocar naquele ali, tá vendo? Então aqui eu vou deixar assim, vou riscar. Para você ver, tudo que nós fazemos aqui é rascunho, né? Aqui não é o texto definitivo ainda. E mesmo se fosse o texto definitivo, você poderia deixar desse jeito. Mas se nós mantivéssemos esse as, ficaria sem paralelismo. Já que eu não usei artigo nos outros, eu não posso usar nesse daqui. Faces e causas da crise venezuelana, bem como suas consequências. Bem como suas consequências. Legal. Dixon, mostra o modelo que eu já peguei a ideia. Tá aqui, ó, o tema, todo mundo viu que o tema é crise na Venezuela. Nós criamos alguns tópicos bem curtinhos. Tópico 1. Dixon, quando a banca dá os tópicos? Quando a banca dá os tópicos, você já bota os tópicos aqui automaticamente, você não precisa criar. E você só debate os tópicos que a banca der para você. A gente vai falar isso no desenvolvimento. Já faz alguns meses, se não for meses, vou colocar aqui entre colchetes azuis, você vai adaptar. Para quê? Anos. Décadas. Séculos, dias, você já sabe. Você vai falar que esse tema é destaque nos noticiários de algum lugar. Nesse caso eu falei mundiais, mas você poderia ter colocado nos noticiários do Brasil, nos noticiários dos Estados Unidos, da Venezuela, alguma coisa assim, da América do Sul. É exatamente por isso que a discussão de alguns tópicos é primordial, é fundamental. 2 pontos, né? Tópico 1 e tópico 2, vírgula, bem como tópico 3. Você percebeu que todas as nossas introduções foram divididas, nós já fizemos 3 modelos, foram divididos em pelo menos 2 períodos. Se nós voltarmos, olha só. Aqui, ó. Todas foram divididas em 2 períodos. Esse modelo 3, como você percebeu, idem. Muito fácil. Você pega um tema lá, esse tema normalmente ele vai ser debatido, como a gente colocou aí, é um tema que realmente vem sendo debatido, como você percebeu, né? Você vai falar que ele é destaque nos noticiários. É exatamente por isso que a discussão de alguns tópicos é fundamental e você traz lá os tópicos. Bacana? Bom, continuando. Modelo 3 já foi. Nós temos o tema e o modelo de número 4. Tema de número 4 lá da nossa relação. Tema bem bacana, pessoal. Mobilidade urbana no Brasil. Seja pelo excesso de carros ou pela ineficiência dos transportes coletivos, o Brasil está diante de um grave problema. Pô, ele já deu muita coisa aqui para você. Nem vou ler esse texto motivador agora, mas você tem aqui, ó. A temática é mobilidade urbana no Brasil. Mobilidade urbana é essa condição de deslocamento, né? Essa condição de deslocamento de pessoas, de carros, né? de pedestres, de ciclistas, entre um ponto e outro das cidades, entre um ponto e outro de determinada região. Isso é mobilidade urbana, essa condição, né? de se permitir esse tráfego de pessoas, de carro, né? de deslocamento. De pessoas, de carro, né, de pedestres, de ciclistas e por aí vai. Mobilidade urbana no Brasil, essa é a ideia central, é o tema mais geral, mais genérico. Mas ele não quer que você fale qualquer coisa. Ele quer que você debata. Tá aqui, ele já te deu os tópicos, ó. Excesso de carros. Tópico 1. Ineficiência dos transportes coletivos. Tópico 2. Ele fala que o Brasil está diante de um grave problema. Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Nem vou ler esse texto motivador. Vamos para o nosso modelo. 4º modelo, né? 4º exemplo. Essa aqui é muito legal e muito fácil.
uma questão vem sendo amplamente debatida nos últimos anos, vírgula, qual seja, dois pontos, quais, como ele deu causas ali, ele falou que excesso de carros e ineficiência dos transportes públicos, né, são causas para os problemas da mobilidade urbana. Quais as causas do problema ou dos problemas, né? Da mobilidade urbana no Brasil? Sempre identifique onde é o tema. Pessoal, aqui você notou que é uma pergunta, eu acabei de fazer uma pergunta. Ponto. Continuando, nossa introdução. A resposta para esse questionamento deve ser dada a partir da análise de alguns fatores, vírgula, conforme a seguir. Professor, é tão rápido você fazendo, sabe por quê? Porque eu criei isso aqui e decorei isso. Ponto, não é dois pontos aqui. E aí você vai para o seu texto, faz o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. Dá uma olhada aqui. O tema é mobilidade urbana. Todo mundo entendeu que a ideia central da temática é essa daqui. O que eu fiz? Eu transformei o tema em uma pergunta. Então você literalmente faz uma pergunta usando o tema. O tema é mobilidade urbana. Só que quando eu analisei o tema, a gente viu que ele trazia lá pra gente os problemas da mobilidade urbana, para você falar de causas, né, dos problemas da mobilidade urbana. Então, eu fiz o seguinte questionamento: quais as causas do problema da mobilidade urbana no Brasil? Ah, legal. Então, esse modelo de introdução aqui é um modelo de introdução de questionamento, de pergunta. Então, modelo de introdução de questionamento. Claro que se você faz um questionamento, ele deve ser respondido no texto. Não há dúvida disso. Professor, posso apresentar uma pergunta na introdução? Claro que você pode, sem o menor problema, desde que você responda. Então vamos lá. Deve ser respondido no texto. E é claro que será respondido no texto, porque a gente vai apresentar as causas desse problema e vamos responder. Deve ser respondido no texto. Ah, eu sou obrigado a responder no segundo parágrafo? Não, não é obrigado. Mas também não deixe lá para a conclusão. Legal. Já entendi, Dixon, que o tema então foi transformado em uma pergunta e ele está aqui. Lembre-se, depois da pergunta, você vai fazer isso daqui, ó. Fechar com interrogação. E o restante? Modelo. Uma questão vem sendo amplamente debatida
nos últimos anos. Se não for nos últimos anos, você coloca lá. Dias, aquela história, nas últimas décadas, aí você adapta, faz a concordância, né, de acordo com o seu texto. Vírgula, qual seja, 2 pontos, do jeito que eu coloquei aqui para você. Transforma em uma pergunta. Para você transformar em uma pergunta, então, modelo de introdução e de questionamento. Então, ó, transformar o tema em pergunta. Foi o que a gente fez aí. Professor, me ajuda mais aí. Tá aqui, ó. Usar os pronomes interrogativos. Quais, Dixon? O que, qual, como, onde, por quê, quando, quanto e por aí vai. Legal, isso vai te ajudar bastante. Aqui eu utilizei o qual. No plural, quais? Bacana, agora entendi, Dixon. Como a mobilidade urbana afeta o Brasil? Então, ó, a resposta para esse questionamento, tudo que está sublinhado de azul, você vai fazer idêntico ao que o Dixon fez. Também foi dividido em 2 períodos. Temos lá o ponto de interrogação e esse segundo ponto aqui, que é um ponto final. Você pega, transforma em uma pergunta, tá aqui o que você vai fazer? Transformar em uma pergunta e vai... Para fazer essa pergunta, você vai utilizar, né? Vamos colocar assim para manter o paralelismo, ó. Em vez de usar, coloque aí para mim use. Use os pronomes interrogativos. Transforme o tema em pergunta, use os pronomes interrogativos. Bacana? Ótimo. Você tem 4 bons modelos de introdução. Veja qual o melhor vai se adaptar para o seu texto. Treine essas introduções, faça várias vezes, treine diferentes temas, pegue os temas da minha relação e vai fazendo para todos os temas. Você vai ver que às vezes, em regra, elas vão encaixar para qualquer tema de atualidades. Mas você vai ver que uma ou outra vai ficar melhor, né, a depender do tema. Mas em regra elas servem para todos os temas de atualidades, qualquer que seja o tema. Qualquer que seja o tema da sua prova do Enem, de vestibular, tem como você encaixar em um desses 4 modelos ou ainda tem como você encaixar nos 4 modelos. Tranquilo? Treine esses modelos aí, volte a esse vídeo, veja várias vezes, ouça várias vezes o nosso podcast aí, que vai ficar bem claro para você. Você não vai demorar mais para fazer a introdução. Introdução a gente deixa agora para um outro momento e a gente vai passar a discutir desenvolvimento. Fechamos aqui.